Olá, pessoal. No contexto aí da nossa disciplina Banco de Dados 1, vamos inicializar agora o nosso tópico normalização. Parte 1. Antes de formalizarmos nossos conceitos relativos à normalização, vamos ver aqui algumas propriedades desejadas, propriedades de qualidade, num projeto de um esquema relacional. Então, podemos destacar a primeira, que cada atributo representa um fato a respeito da chave, de toda a chave e nada mais do que a chave. Vamos exemplificar então aqui na tabela empregado. Nós temos que seu número de seguridade, ele determina a data de nascimento do empregado, esse mesmo número ele determina o nome do empregado, esse mesmo número determina o seu endereço, esse mesmo número determina o número do seu departamento. Vamos ver uma segunda propriedade desejada, que é a compatibilidade semântica entre os atributos de uma mesma relação, ou tabela, ou atributos de entidades distintas não devem estar na mesma relação. Então nós temos aqui a tabela funcionário, sua chave primeira, o ID funcionário, esse ID determina o nome do funcionário, determina o endereço do funcionário e determina o número do departamento que ele trabalha. Existe aqui um atributo, assim, uma análise informal, né? Esse nome departamento, ele, no contexto da semântica do funcionário, ele faz parte de uma outra entidade denominada, que a gente já pode imaginar que é uma entidade denominada de departamento. E esse nome departamento, ele é determinado também pelo número de departamento, que é um atributo do funcionário. Então, assim, intuitivamente, o que nós podemos afirmar é que esse atributo, nome departamento, ele não faz parte da semântica que compõe a entidade funcionária. Uma outra propriedade que podemos destacar é a ausência de valores redundantes nas relações, ou seja, a inexistência de anomalias de atualização. Imagina uma tabela, que nós temos a tabela onde um aluno, o mesmo aluno, ele participa da tabela em diferentes registros. Então nós temos aqui um aluno se relacionando com diferentes disciplinas. Isso também não é uma situação desejada num bom projeto de esquema relacional. Então esse um dos grandes objetivos da normalização é justamente reduzir ao máximo a redundância de dados nas tabelas. Nós vamos formalizar posteriormente. Uma outra propriedade desejada é a existência reduzida de valores nulos. Então, nós temos aqui uma tabela de edifício, onde cada edifício possui registrados os telefones da administração, do síndico, portaria, porteiro. Bem, e nós podemos identificar que determinados edifícios não existe o telefone, então aquele valor na coluna ele vai ter um valor nulo. Então, outro grande objetivo da normalização é que um esquema relacional ele tem no mínimo um mínimo de valores nulos na tabela. Outra propriedade desejada ainda naquele contexto assim introdutório de normalização, então uma outra propriedade desejada de qualidade do projeto de um esquema relacional é que apenas chaves estrangeiras devem ser usadas para referenciar outras entidades. Então nós temos aqui a tabela empregado, com sua chave primária, o seu número de seguridade social. E essa tabela empregado, cada instância de empregado possui
uma chave estrangeira com o número do departamento que o empregado está alocado. Justamente a chave estrangeira, ela referencia uma chave primária na tabela departamento. Então, o que a gente pode afirmar que num bom projeto, utilizando-se o modelo relacional, o máximo de redundância que se busca ou que se permite é justamente a chave estrangeira, referenciando sempre uma chave primária em uma outra tabela. Bem, aqui nós temos então um esquema relacional e apresentado aqui um questionamento. Será que esse esquema ele é um bom esquema para a aplicação considerada? Então, assim, ainda não apresentamos formalmente os conceitos de normalização, mas de uma forma intuitiva e de acordo com o apresentado anteriormente, esse, assim, parece ser um bom esquema. A gente pode observar que nós temos tabela empregado com seus atributos específicos, né? Então, cada fato da tabela está diretamente relacionado com a chave primária. Nós temos aqui as chaves estrangeiras, bem, que permitem o relacionamento entre as tabelas, ou seja, é o mínimo de redundância que se quer em um bom esquema relacional. Então, a priori, podemos afirmar que, sim, este é um bom esquema. Bem, qual o nosso objetivo agora? Agora nós vamos iniciar a formalização dos conceitos de normalização para que nós possamos avaliar essa estrutura aplicando determinadas regras e que nós possamos, a partir dessas regras, realizarmos uma análise mais criteriosa do esquema relacional apresentado. Então, por definição, normalização é um processo através do qual os esquemas de relação são sucessivamente decompostos até que satisfaçam determinadas propriedades ou formas normais. Então já temos aqui um conceito inicial de formas normais. Então vamos ver aqui esse exemplo. Qual esquema necessita de maior espaço de armazenamento? Então nós temos aqui um esquema composto de 3 tabelas e um esquema composto de uma única tabela. Então, a priori, intuitivamente, a gente pode até imaginar que o esquema composto de uma tabela, ele necessita de menos espaço de armazenamento. Mas, em função da redundância, porque a gente vê aqui a alocação do empregado em um projeto. Então, se o empregado está alocado em vários projetos, o nome do empregado ele vai ser redundante em vários registros da tabela. Por sua vez, se um projeto ele possui vários empregados, então esse nome de projeto ele vai ser redundante em vários registros da tabela. Isso aí com certeza ele vai ter um custo maior de armazenamento. Aqui não, nesta solução onde nós temos aqui as 3 tabelas, nós podemos imaginar que um empregado, o nome, a data de nascimento, o endereço, ou seja, seus atributos, eles estão alocados em um único local e justamente a redundância ela ocorre apenas por meio da chave estrangeira, que justamente nós temos aqui uma tabela de relacionamento que ela referencia as chaves primárias das tabelas empregado e projeto. Vamos ver aqui alguns conceitos relacionados com projetos normalizados. Então nós temos aqui que um projeto normalizado de uma tabela,
o arquivo só contém dados sobre uma classe de entidades. Então nós temos aqui no exemplo, né, na tabela funcionário, nome do funcionário, endereço do funcionário e o número do departamento do funcionário, ou seja, isso que nós denominamos um projeto normalizado. Os dados, neste caso, todos eles estão relacionados com a classe de entidade funcionário. Estes projetos são fáceis de entender, fáceis de usar e fáceis de expandir quando houver necessidade de adicionar informações ou atributos à classe de entidade. Ainda no contexto de projetos normalizados, né, é um projeto no qual cada fato tem seu lugar. Pode dizer que cada atributo representa um fato a respeito da chave, de toda a chave ou nada mais do que a chave. Então nós temos aqui uma chave, tabela funcionário. Justamente esta tabela ela possui 3 fatos, ou seja, 3 atributos. E esses 3 atributos eles são determinados pela chave. O processamento de sistemas de informações requer a interação de diversas classes de entidades. Então, no modelo conceitual, então nós já podemos observar a existência de várias entidades e essas entidades estão relacionadas. Existem atributos que pertencem não a uma classe de entidades primitivas, e sim a uma classe de entidades gerada pelo relacionamento entre duas classes de entidades. Nós vimos então anteriormente que todo relacionamento muitos para muitos, por exemplo, ele gera a famosa tabela de relacionamento. Então, justamente neste conceito que nós vamos explorar a ocorrência de atributos que estão alocados em tabelas de relacionamento. Então nós podemos ver aqui a tabela trabalha em, onde nós temos a chave estrangeira, o número de seguridade social, que referencia uma chave primária na tabela empregado. Uma segunda chave estrangeira, número do projeto, que referencia a chave primária na tabela projeto. Então a gente podemos verificar aqui que esta é uma tabela de relacionamento que, para cada instância de empregado com projeto, é associada a quantidade de horas que cada empregado trabalha em cada projeto. E destacando aqui que, neste caso, a chave primária é uma chave primária composta de 2 atributos, né, o número da Seguridade Social e o número do projeto. Então nós temos aqui justamente, né, as chaves estrangeiras geradas a partir das chaves primárias da tabela, permitindo o surgimento de uma tabela de relacionamento. Então, no contexto de normalização, vamos ver aqui anomalias de atualização. Então vamos, antes de apresentarmos textualmente os conceitos, vamos ver aqui essa ilustração. Então nós temos aqui uma tabela departamento, que a gente pode observar que tem como chave primária o seu número, tem o nome do departamento, tem a chave estrangeira do gerente do departamento, e esse departamento ele tem um atributo multivalorado que ele possui várias localizações. Expandindo esta tabela departamento, então a gente pode visualizar aqui o departamento pesquisa, ele possui 3 localizações. Bem, como nós não podemos ter registros multivalorados, ou seja, valor de coluna multivalorado, então
a implementação desta tabela vai ocorrer dessa forma. Então, nós temos para 3 registros relacionados com o departamento pesquisa. Ou seja, aqui já ocorre uma redundância, somente pelo fato, né, de deste departamento possuir 3 localizações. Então, o que a gente pode visualizar de forma intuitiva? Que existe uma redundância. E essa redundância ela pode trazer problemas, pode gerar o que nós denominamos de anomalias de atualização. Então, formalizando os conceitos relacionados com anomalias de atualização, um sistema integrado de tabelas ou arquivos pode apresentar anomalias de atualização quando ocorrerem inclusões, exclusões ou modificações de registros em algumas tabelas individuais. Estas anomalias devem ser evitadas porque violam a semântica da informação representada pelos itens de dados das entidades. As anomalias podem ser minimizadas por meio de uma judiciosa partição de atributos entre as tabelas. Nós temos 3 tipos de anomalias: de modificação ou atualização, de exclusão ou remoção e de inclusão. Vamos agora abordar cada tipo de anomalia. Vamos ver o primeiro tipo de anomalia, que é anomalias de modificação. Ocorre quando existirem valores redundantes de dados para um mesmo atributo. Então nós temos aqui nessa tabela, nós temos de forma redundante o nome do aluno. Isso pode gerar problema quando da modificação de dados do mesmo aluno em diferentes registros na mesma tabela terão que ser atualizados. Isso não é uma boa prática em esquema relacional de banco de dados. Nós vamos ver posteriormente como eliminar essa anomalia. Então temos aqui essa redundância na coluna nome do aluno. Temos anomalias de exclusão, oriundas do fato de a exclusão de uma informação causar a eventual perda de outra informação. Então nós temos aqui uma tabela de alunos. Vamos imaginar que vamos excluir a aluna Andréia. Obrigatoriamente teremos que excluir também o nome de curso Engenharia Elétrica. Então, causando o que nós denominamos de anomalia de exclusão. Vamos ver a anomalia de inclusão, oriundas da inserção de registros em tabela contendo informações incompletas. Informações essas que devem ser parte de entidades ainda não definidas e que estejam se abrigando na tabela de outra classe de entidades. Por exemplo, não se pode inserir um aluno sem que o curso e disciplina estejam associados. Então nós temos aqui, caso queiramos inserir um novo aluno, obrigatoriamente deveremos ter associado a esse aluno um curso e uma disciplina. Então isso é o que nós denominamos de anomalia de inclusão. Vamos, no processo de normalização, aplicar algumas regras com o objetivo de eliminar essa anomalia. Bem, com isso nós encerramos aí a nossa primeira parte do nosso tópico normalização. Até a próxima.